Bom dia, alunos. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre a independência do Brasil. Então vamos ler um textinho que vai falar um pouco sobre como aconteceu a independência aqui no nosso país. Vamos lá então? Independência do Brasil. Foi no dia 7 de setembro. Desde que os portugueses chegaram ao Brasil, nosso país já passou a pertencer a Portugal. Então nosso país pertencia a Portugal naquela época. Muitos brasileiros, como Tiradentes, lutaram e morreram para que o Brasil fosse um país livre e independente e não precisasse obedecer às ordens de Portugal. Então, Tiradentes foi um dos grandes representantes do nosso país que lutava contra esse domínio português aqui no nosso território. O rei de Portugal, Dom João VI, morou por algum tempo no Brasil e, quando foi embora, deixou seu filho Dom Pedro I, como príncipe regente. Olha então, Dom João voltou para Portugal, Dom João VI, e deixou o filho dele, Dom Pedro I, responsável pelo país, pelo Brasil. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro voltava de uma viagem quando recebeu mensagens vindas de Portugal, dizendo que aumentava os domínios daquele país sobre o Brasil. Dom Pedro estava nesse momento às margens do riacho do Ipiranga e gritou para seus soldados: independência ou morte. Então, Portugal queria ainda mais dominar o nosso país, mas Dom Pedro I não aceitava essa situação. Daí ele recebeu essa mensagem perto de um rio chamado Riacho do Ipiranga, em São Paulo, e gritou: independência ou morte. Isso quer dizer que o Brasil não dependeria mais de Portugal para nada. Desse dia, o Brasil se tornou um país livre. Dom Pedro foi coroado primeiro imperador do Brasil e ele governou o país por 9 anos e depois voltou para Portugal. Essa aqui é a foto de Dom Pedro I. Ele foi o responsável por dar o grito de Ipiranga e declarar o nosso país, Brasil, livre, independente de Portugal. Esse é Dom Pedro I. Olha só, uma foto dele. Bem diferente das fotos de hoje, né? Essa aqui é uma imagem de Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, dando o grito independência ou morte. Olha só a imagem. Ele com seus soldados dando o grito da independência, lá no Riacho de Ipiranga, lá em São Paulo. Observe aqui, aluno, nesse mapa. O nosso país, Brasil e Portugal aqui, ó. Bem aqui, ó. Olha só a distância aqui, ó, do nosso país até Portugal. Ó. Eles vieram de lá de Portugal, fugidos, né, dos franceses, que naquela época os franceses que estavam invadindo Portugal, eles vieram para cá, para o Brasil, ó, vindo de navio, olha só, bem longe. A viagem era grande. O nosso país se desenvolveu bastante, né? Cresceu bastante aqui, mas eles queriam ficar ainda dominando o Brasil. Foi que Dom Pedro não gostou e declarou a independência do nosso país no dia 7 de setembro de 1822. Certo? O professor vai passar para vocês um vídeo explicativo para reforçar ainda mais a tarefa de hoje. Vamos lá então? A historinha de hoje é a independência do Brasil. A história se passa em um país muito bonito, rico, cheio de plantas, flores e muitos animais. Desde que os portugueses chegaram no Brasil, no ano de 1500, o Brasil passou a ser colônia de Portugal. Mas o que isso significa? Significa que os governantes de Portugal podiam ocupar e explorar as terras brasileiras. Muitos anos se passaram e essa situação continuou assim. Foi então que o rei de Portugal teve que se mudar para o Brasil. Ele pegou um navio, colocou toda a sua família e veio para o Brasil. Morou aqui por alguns anos, mas ele teve que voltar. Quando ele voltou lá para Portugal, ele deixou aqui no Brasil o seu filho para governar o Brasil. E o nome dele era Dom Pedro I.
Esse príncipe gostava muito do Brasil e as pessoas do Brasil também gostavam dele, porque ele era diferente do seu pai. Portugal passou a ter conflitos com os governantes aqui do Brasil, porque ele queria que o Brasil dependesse para sempre dele. Porém, Dom Pedro I não achava isso certo. Então, ele começou uma luta para mudar isso. E no dia 7 de setembro, ele foi até a beira de um rio, chamado Rio Ipiranga, levantou a sua espada e gritou: "Independência ou morte!". Desse dia em diante, o Brasil passou a ser livre. É por isso que todo dia 7 de setembro nós comemoramos a independência do Brasil. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima. A liberdade.